Bom, pessoal, boa tarde. Good afternoon. É prazer It's estar a aqui. great É minha pleasure primeira to vez be aqui here. It's my apresentando no first time Febraban. presenting at Meu nome é Febraban. Diego, I como já am foi Diego. apresentado. I've been Sou introduced consultor already, técnico na technical Manage Engine consultant at Brasil. Manage Engine Brazil. E a gente vai falar um pouco And we are sobre going to talk privacidade e about segurança no setor privacy financeiro moderno. and security in the financial sector. E aí, o que a gente vai falar um pouco And hoje? what's our Então, agenda? é a privacidade e segurança no setor Privacy and financeiro, security in um financial pouco sobre sector, o the current panorama atual das scenario ameaças of cibernéticas, a questão da cyber segurança threat, de infrausuário e security acesso, of a infrastructure user LGPD, and que é access, extremamente GDPR, that importante is very aqui no setor important in the financeiro, financial sector, biometria, tokenização, biometry, tokenization, inteligência artificial, que artificial está pegando intelligence, muito agora, that is really resposta a incidentes e relevant, recuperação e um pouco das recover soluções incidents and da response, Manage and Engine our para solutions ajudar at essa ManEngine questão to help you das out, empresas financeiras companies estarem in em the conformidade financial tanto com a sector to LGPD be e in aumentarem compliance a with segurança GDPR, no ambiente de increasing vocês. security in your environment. Então, a So, gente tem falado we muito talk a sobre lot a about privacidade, por que a privacidade e privacy. Why segurança no private and setor security financeiro in the ela é financial o sector crucial. is Então, porque crucial? agora tudo a Now, gente tem celular para fazer qualquer everything is in coisa, our né? Então, cell phones, a mobile cada 7 phones. em 10 transações 7 out bancárias of 10 ultimamente estão transactions sendo realizadas are pelo nosso done celular. in our Então, a gente tem smartphones. uma vida So inteira we no have a celular whole e isso é life in extremamente our cell importante, phone. porque That's very important infelizmente, because querendo ou não, aqui no unfortunately, Brasil a here in gente tem essa Brazil, onda de we have this violência, de wave of assaltos. Então, se a gente violence perde nosso and celular, a gente theft. perde If a nossa we vida lose our e ainda cell a gente phone, pode our sofrer life is there and we prejuízos não só suffer financeiros losses, not pelo only roubo do celular, como financial também losses, but perder todo o also dinheiro que a gente we tem na lose nossa money conta that porque we a gente have tem in our bank aplicativos account because we de have our banco no bank nosso celular. app in our Então, entre smartphones. 2019 e 2023, 2019, as 2023, transações bancárias the bank aumentaram em transactions increasing 253%, ou seja, com o mundo cada vez 253%. mais The conectado, world is cada more vez and mais a more gente vai connected. usar os We are nossos, going to nossos celulares use our cada vez menos e smartphones. realmente nos bancos para We fazer do qualquer not tipo de go to operação branches for financeira. financial E operations aí, falando um anymore. pouco do And Pix, eu talking acho que about Pix praticamente now, todos aqui já you all here utilizam o Pix, use que Pix, facilita I muito a think, to questão make your life dos much easier pagamentos. when Só you que have to também, pay com o something. Pix, And also with aumentaram as Pix, we see the tentativas de golpe, né? increase Então, acho que of todo mundo aqui também schemes and já deve ter fraud. recebido You alguma receive some tentativa de golpe por attempt of Pix. scheme Então, on uma Pix, coisa que ficou bem something that was famosa devido famous à morte do Papa because é of the a Pope questão death, das mensagens de SMS que a gente recebeu SMS falando message que that we precisava received de that it comprar was alguma coisa necessary para to o buy conclave, né? something for the Então, isso conclave. daí foi um case So que this acabou was a viralizando case aqui no that Brasil. went viral in Brazil. E também a questão do Open And Bank ou also Open open Finance, banking, open que a gente consegue finance, that compartilhar we os can nossos share dados our financeiros com data outros bancos, among só que isso other também exige institutions. um nível And de this requires a privacidade e level of segurança sem private and precedentes, né? security Então, that is o que isso unprecedented. leva, né? Leva a confiança, Taking porque to conforme eu já trust, tinha because falado, as I mentioned os dados before, são o novo data petróleo. is the Então, new oil. muita gente acha, se People meus dados think, okay, vazarem, if eu não my sou ninguém data leak, importante, mas I'm isso é mentira. nobody, but that's a Nossos lie. dados são Our extremamente data is valiosos. extremely Então, se valuable. um CPF de If vocês your taxpaying vazarem, caírem number na rede, leaks eu consigo, into por the exemplo, abrir network, conta I no nome can de open a vocês e bank acabar sujando o nome account de vocês. Então, and you get no não credit pensem que anymore. Do not porque think vocês that não são pessoas you are not famosas ou porque não têm famous or tanto dinheiro, celebrities, you don't que have that much vocês não money. são importantes, You are né? Seus dados são important. extremamente Your data is valiosos extremely e é isso com que valuable, and criminosos that's why tentam the criminals try se to aproveitar. E use o your name vazamento and de your dados credit. And data de leak empresas, e in principalmente, não companies afeta só a especially empresa. does not Então, affect only quem vai companies. confiar numa Who will empresa que trust a teve algum company dado that seu had their vazado? data Isso vai leaked? manchar muito a This reputação da will empresa, damage and fora que tint também their tem a questão da reputation. That LGPD, is que ela pode also tomar multas GDPR. The pesadíssimas, a gente vai company falar disso um can pouco be mais tarde. fined, and we are going to talk more about it. Falando um pouco do Talking panorama atual about the das current ameaças scenario of cibernéticas, então, cyber threats, a gente está vendo we see crescimento exponencial an de ransomwares. exponential Então, growth of o WannaCry, que ransomware. ficou muito WannaCrack famoso was very há uns anos atrás, famous que years afetou ago, diversas empresas, impacting different tendo que pagar companies. por They bitcoins. had to pay E com certeza bitcoins, and I vocês am devem receber sure não that you só receive no e-mail pessoal de in your vocês, mas personal no e-mail email, but corporativo also também at the diversas tentativas de corporate phishing para attempts of tentar phishing to ganhar try as suas to credenciais get e your com isso access, your roubarem credentials, os dados and que vocês steal possam ter ou your da empresa. data or your company's data. E claro, os alvos And of principais course, the main são targets os nossos dados are pessoais, nossos personal dados data, financeiros, que é onde a gente financial vai ter o data, nosso dinheiro, the e money a is questão there, da and propriedade also intelectual. intellectual E é
property, isso gera consequências generating de prejuízos consequences financeiros, of financial danos à imagem e perda de losses, confiança. Então, image damage, novamente, and né, loss of trust. Then again, se uma empresa tiver if a dado vazado, company has fica muito leakage difícil de in their confiar data nela. E a system, gente it's very vê hard to trust that com company certa again. frequência que And we frequently see acontece com que these things essas going on, empresas and these tenham dados vazados companies e leak não their data necessariamente seja por culpa dela. not because of their Muitas vezes fault. também pode Most of ser the por times it questão could be de algum because of funcionário some que não employee estava devidamente that treinado, was not clicou em algum trained link de properly, phishing malicioso clicked e in a acabou malicious phishing ocasionando link, esse causing this vazamento de dados. leakage Mas of aí com data. isso quem acaba sendo But tendo a imagem the prejudicada acaba reputational sendo a damage is empresa. up to the company. E aí dado And que a piece começa a of ser data that alarmante, is né? very Então, entre alarming 2016 between a 2016 2021, up to a 2021, frequência the de ransomwares frequency of cresceu. Então, ransoms attack grew. dentro desse período, a Within gente this tinha period of entre um time, ataque there a cada was one 40 attack segundos, every 40 e aí seconds. entre 2016 And then e between 2021, esse tempo foi 2016 and diminuindo para 20, a first, the cada 11 frequent segundos. E is há higher every estimativas 11 de que esse seconds. número And the possa crescer estimation is that para number will ataque a cada grow 2 to segundos attack every até 2 2031. seconds Então, up 2 2031. segundos passaram aqui 2 agora seconds e have já just aconteceram passed, and ataques de ransomware we em had 2031. ransom Então, isso attacks é in uma coisa que 2021. preocupa porque So this is ransomers, very eles concerned pedem because ransomware, pagamentos they require em payment criptomoedas, in crypto fora coins, que é um and pagamento also this extremamente alto, payment corre o is risco de, very se a empresa high, não tiver um and if the backup, company does not perder have todos a os dados. backup, they Isso lose também their leva a data. questão de pagar ou não pagar If you pay or if you do o not ataque de pay ransomware, this ransomware, porque you will face nem sempre consequences. pode garantir que vocês vão You recuperar esses never dados recover ou this que isso data, possa and acontecer maybe novamente this happens e a again. empresa We se don't torne know, and the refém de company algum is a ataque, de algum hostage ransomware. of a ransomware. E aí falando um And pouco talking more da about segurança de infraestrutura de rede, então, para garantir network que a gente tenha infrastructure and uma security, segurança in order maior to have nas nossas higher empresas, security in é our importante company, que a it's gente tenha firewalls important e dispositivos that IPS we IDS, use porque os firewalls these eles vão conseguir firewalls and detectar e IDS barrar devices qualquer that tipo de detect and ataque block externo que possa external acontecer attacks that na might nossa rede. happen Além in our disso, os network. In firewalls mais addition to modernos that, também, the eles já firewalls contam com dispositivos also de have intrusão e devices detecção. of Então, intrusion and qualquer detection. ameaça que possa ocorrer Any na threat rede, that might esses happen in your dispositivos já vão network, these conseguir bloquear e devices garantir uma will block, segurança a mais na ensuring nossa higher rede. security in your network. Realizar também a segmentação de rede, Also, porque aí a gente consegue the isolar as monitoring áreas of críticas network, e isolating conter critical areas, algum ataque. refraining the Então, se attacks. caso haja alguma If falha there no is firewall failure IPS in IDS, a firewalls, rede estando IDS, segmentada, IPS, o if you risco segment your network, the de risk vazamento, of leakage, na verdade, a what I propagação de mean, the qualquer ameaça, propagation ela of se torna any muito threat menor, porque is a rede está lower segmentada e because the garante mais network is proteção no segmented, nosso ambiente. so E it's more claro, realizar um protected, monitoramento and contínuo. monitor it Então, a gente sempre tem que continuously. estar We always realizando need to a perform visibilidade total da the nossa total rede para visibility of conseguir our detectar network to qualquer detect anomalia any e atividade abnormality and suspeita suspicious e garantir activity, que a rede esteja ensuring that the protegida. network is fully protected. Mas também a gente tem que garantir We a also segurança have do to ensure usuário the e do user acesso. Então, security and a their gente tem que access. garantir a We gestão de must identidade e ensure acesso, então access definir identity que management. os usuários têm os The privilégios users have necessários the para necessary acessar privileges qualquer to aplicação. access Então, por any exemplo, app. So, for um example, usuário do RH, ele precisa human de resources saber user, do they need todos to os know detalhes about all the de alguém que é details of desenvolvedor de someone that is software. software Ou, developer? I contrário, o don't know, or desenvolvedor the de opposite, software, ele software precisa de developer, do ter they need to have saber o all acesso the ou accesses o salário de or todos the os funcionários da salary of all the empresa, a não ser que ele employees at esteja the realmente company, desenvolvendo algo para unless isso. he's Então, developing a gente something precisa de in that garantir purpose. We need to que ensure cada usuário de that cada every departamento tenha user in every o department have acesso the privilegiado apenas privilege naquilo que ele access vai acessar, just sem to mais, sem that menos. Então, area, entra aquela and questão that's enough. do So we zero also trust, né? have Você tira the todos os zero privilégios trust. You remove all e the vai privilege, colocando de acordo com and o then que you a pessoa place it necessita. according to their Também a needs. questão do And also, múltiplo fator de autenticação. authentication Então, in não basta só criar multi-factor. uma senha forte, A strong porque password a is gente not consegue enough ainda assim because quebrar we essa can senha. break this Mas tendo password. fator But if de we have autenticação a an mais, authentication isso factor, consegue an extra barrar, porque factor, you block it. se a gente, por exemplo, For pensar example, numa if you senha think fraca, about mas tiver um duplo weak fator de password, but you autenticação, have a então double isso consegue factor for minimizar os authentication, you riscos de minimize the algum risks invasor of ter an acesso invader às nossas accessing contas. your accounts, Principalmente, então, é a questão especially the financeira, né? financial E, aspect. claro,
a conscientização e treinamento. Awareness and Não training basta sessions. a gente comprar, It's not adquirir os enough melhores softwares, purchase the a best ter a proteção software mais and avançada the no most mercado, advanced sendo que a firewall gente in não the market faz o if we do treinamento, a not conscientização train dos nossos the funcionários, né? employees Então é extremamente properly. So it's very importante que important as empresas that the treinem os companies funcionários, provide training façam sessions for the employees, periodicamente frequently treinamentos, performing training ou enviem alguns sessions, e-mails para sending poder mostrar, olha, emails to raise the você clicou aqui awareness. You num clicked link here malicioso, in a se isso malicious fosse link. real, If it was real, a nossa empresa you know poderia our estar company prejudicada could por causa be disso. Então é damaged extremamente because of importante this. também Extremely important treinar e to capacitar os train and funcionários qualify para all the evitar qualquer employees to tipo de prevent infecção ou any vazamento de dados que infection or possam data ocorrer. leakage that might happen. E claro, And of course, muitos têm falado we na talk a LGPD, lot about e GDPR, a gente vai linkar isso com o and we are setor going to financeiro, connect it to the mas a financial LGPD, que é a sector. Lei Geral GDPR, de Proteção General de Dados, Protection ela estabelece Data, as regras para coletar e establishing compartilhar os rules nossos to dados, collect né? and share Então, data. principalmente no setor Especially in the financeiro, a gente tem financial que sector, garantir que we os must nossos ensure dados that our sensíveis sejam data, protegidos. sensitive Então, data is o correct, CPF, o protected. RG, a Our questão do ID histórico de number, the crédito, history of our tudo isso credit, precisa de tax-paying ser number, we protegido. need to protect Porque it se isso não all. acontecer, Because eu acho if que this você does já, not aqui happen, a maioria you como é do setor here, financeiro, you já are in deve the saber que financial a sector, you know LGPD what impõe might multas happen. pesadíssimas, GDPR né? Até 2% has do fined faturamento da 2% empresa into até the company 50 revenue up to milhões por 50 infração. million Então, per são infraction. valores So these extremamente values are altos que extremely high and ninguém quer relevant. perder esse Nobody dinheiro, né? would Por mais que a pay empresa that tenha muito fine as dinheiro, much as isso the acaba company também has lots não of só money. prejudicando a imagem This dela, mas damages também o the bolso. image of Então, the company a and LGPD their veio para earnings. tentar GDPR ajudar is essa here to questão help e this deixar com que as aspect, empresas se so the adequem à questão companies adjust de to this como os dados aspect. são armazenados. Data storage Fora, and data como eu já disse, protection. né, a And as I reputação mentioned, da empresa ela the vai por água reputation of abaixo. the Ninguém vai company confiar numa empresa fails. que You never trust a company frequentemente acaba that tendo frequently os dados de seus clientes has the vazados. data Então, leaked. imagina se os dados So vazam e imagine abrem a data uma conta, leakage realizam and they empréstimos open an account or get milionários a no millionaire nome de alguém. loan Fora in que the name não of só that a company. multa da Not only LGPD the já é fine is altíssima, very quem teve os dados high, vazados também the pode data processar a leaked can empresa sue the e aí o company, prejuízo and then da the empresa loss vai of that ser ainda company is going maior. to be even higher. Mas é claro que Of existem course, dificuldades there are na difficulties LGPD, né? in Então, quais são os GDPR. principais What are the desafios e main as áreas challenges de and atenção the da areas of LGPD? attention on GDPR? Primeiro, o consentimento First is the e consent bases legais. Então, and a gente tem que legal garantir proceedings. que We have to esses dados ensure sejam that this data tratados is e essas treated bases legais da and these LGPD sejam legal explícitas para o provisions cliente. Então, under o cliente tem que GDPR entender que explicit to a the gente vai client. ter They esses need to dados understand that their protegidos data e is going o to que be a gente pode ou protected, não pode what we autorizar can do na or not utilização de do ofertas para terceiros. if we A questão offer também da outsourcing segurança da companies. informação. Information Então, security implantar as as well, medidas implement técnicas e the robustas technical para measures proteger in os a dados, né? robust way to Então, protect data. as empresas elas The precisam de companies garantir need to que ensure esses dados sejam that this data protegidos. is Isso, duly claro, é protected. uma Of coisa course, this bastante is difícil something de se adequar. difficult to A adjust. questão dos direitos dos titulares, The né? Então, holder as rights, empresas elas the precisam saber companies need to como know estruturar how esses to processos para structure this atender qualquer process in order solicitação to meet dos any clientes, demand né? from the Então, se clients. você, por exemplo, So, fechou for uma conta no example, banco, if you close a você não bank quer mais account, you que do not seus want dados that your permaneçam no data banco, is there né, with no that banco. bank. Então, é claro que So, a of LGPD course, ela tem, GDPR is here. você precisa de ter um tempo para esses dados They sejam need excluídos, time to mas o exclude que this não seja data. realmente essencial para o banco, ele tem But que the excluir bank se has for to do seu exclude your consentimento. data with your E a consent. questão do And also compartilhamento de dados, data ainda mais com o Open sharing, Banking, especially with open banking. é a questão dos bancos poderem The compartilhar banks esses share dados this com parceiros, data with prestadores de serviços, partners, e também a providers, garantia de and que also esses ensure parceiros that também these vão estar partners em will conformidade be com in a LGPD. compliance with the GDPR. Bom, e falando um pouco And da talking questão da about biometria, ela é biometry, extremamente conveniente, it's mas convenient, ela não necessariamente vai but not ajudar necessarily is helping 100%, porque imagina, 100%. se sua Because senha imagine if para your desbloquear o celular password to é 1, unblock 2, your 3, cell 4, phone is 1, e 2, você 3, usa a 4, biometria, and você só use está utilizando biometry, um you are atalho just para using desbloquear o seu celular. one shortcut to Claro unblock que your a cell biometria phone. Of course, ajuda biometry porque helps vai garantir uma because it will segurança a mais, ensure só que com extra uma senha fraca, a security, biometria but acaba se with tornando um atalho. Mas, weak por outro lado,
Se a gente coloca uma password, senha you just have forte, one shortcut. With a fica strong pouco password, chato toda things vez are que more você desbloqueia o difficult, you celular, know, tem que to colocar unblock aquela your senha cell longa phone, you have a para long desbloquear o seu password to unlock celular, your fazer cell suas phone atividades. or E a provide gente tem activities. cada vez mais utilizado o And we are celular para mandar using the mensagem, smartphone to send ver os nossos messages, e-mails, check emails, acessar as redes sociais. Então, access toda hora tem que social ficar media. digitando You uma have to senha, a nossa input senha para password desbloquear o all celular the é time chato. to unlock E the então a cell phone. This is biometria ela vem annoying. para Biometry ajudar is here a ser to esse help atalho, né? Então, as a ela ajuda, shortcut, mas também helping se us. tiver uma senha But fraca, if a the biometria não vai password ajudar is very de weak, nada. biometry is not that helpful. E aí falando um And pouco da talking now about tokenização tokenization nos bancos, né? at the A banks. tokenização é um Tokenization processo de is a transformar um dado process when we sensível, como por transform exemplo um cartão de sensitive crédito, data like credit em card um dado não into sensível que data ele that se is chama not token. sensitive, Então, called como ele token. funciona? How does it Primeiro ele work? vai capturar First, esses capturing dados, this o dado data, sensível ele vai ser sensitive capturado, data is going to ele be vai gerar um captured, token, generating a token. que é um It's algoritmo an que não possui algorithm valor that does not intrínseco, então have an se intrinsic ele value. vazar, If it não vai ter leaks, problema there is porque no ele não vai ter problem mais valor because nenhum. it has no value. Esse dado And é this data armazenado is em um stored cofre, vamos in dizer a assim, safe, let's call it que this não vai way, ter não vai ter risco with de no vai garantir risk, uma proteção maior, ensuring né? higher Então, conforme eu protection. falei, se o token vazar, If the os token dados ainda leaks, estão the protegidos data em um is cofre protected isolado. in E an aí esse token isolated pode ser safe. And this utilizado token can be em used diversos in sistemas, different aplicativos systems, sem ter apps, com que os nossos dados without the sejam problem of vazados. data Então, conforme eu já leakage. falei, se ele for So if interceptado, it's esses dados intercepted, serão somehow this inúteis. data is useless. E por que a gente Why deve usar should we use a the tokenização, né? Então, tokenization? porque isso vai garantir This will uma ensure segurança mais higher aprimorada. Ela vai reduzir security, muito o risco de reducing the vazamento de risk of dados data e pelo leakage, fato dela não ser and armazenada is e nem not transmitido stored, not even diretamente, isso vai garantir transmitted. uma This proteção maior ensures higher para os nossos protection dados. for that Ela também data. está em conformidade Is also com a in compliance LGPD, with com o GDPR, PCI, e ajuda PCI, a atender helping essas to regulamentações. meet the regulations. Também ela reduz There o is escopo, né, also diminui a o reduction escopo of das auditorias scope de segurança. of Então, security quem audit. trabalha na questão If de you segurança da work informação with vai ter information menos security, trabalho em you relação a have isso, less work porque a gente não performing vai estar lidando audit com dados because we are not sensíveis, então managing se vazar também não vai sensitive ter data. problema. If E it a leaks, no questão da problem. There is flexibilidade, also que ela vai flexibility, ajudar a permitir os helping dados tokenizados em diversas to aplicações, use the não data in comprometendo different a applications, segurança. not compromising security. E aí tem a questão And there is also da the tokenização aspect e of criptografia. tokenization and cryptography. Vocês já devem também estar acostumados à You have questão de heard ouvir muito sobre about criptografia e achar que é a mesma coisa, cryptography só and que think that is the é same igual, mas é thing. diferente. It's similar but Então, not that a similar. criptografia ela vai Cryptography embaralhar os nossos dados, will né? Então, mix and se a gente match criar our uma data. senha, If we create a vamos colocar password, exemplo let's simples put que eu an já falei example anteriormente, that I 1, 2, mentioned 3, before, 4, 1, 2, 3, esses dados 4. vão ser This data criptografados is em going to be algum código encrypted in bem a code diferente, né? that is Então, so se a gente different. conseguisse So ver if we algum dado can send criptografado, não sei an se vocês já encrypted tiveram a data, I do oportunidade not de know ver if you had the algo que foi chance to see criptografado, vai ser something alguma encrypted. coisa It's something totalmente ilegível. A gente não vai you conseguir cannot entender read, you nada do not e só quem understand. recebe Just the isso person que who consegue ver receives can see o dado criptografado. the Então a gente encrypted precisa data. de So we uma chave need para a conseguir special ver key o to que foi see and a unveil mensagem essa that informação que a gente message recebeu. that we Enquanto received. isso, a tokenização ela vai Tokenization, on its substituir os hand, will códigos replace the codes, sensíveis por um sensitive código data, aleatório e into sem a sentido random que é chamado de code. token. We call Então, it token. esses dados So são this guardados no data is cofre, então kept in a pouco safe. diferente It's a little bit do caso da different from criptografia. Então, se cryptography. a If criptografia cair em mãos erradas, cryptography is in the o wrong atacante ele hands, consegue ter the os dados attacker e consegue can have the interceptar. O data and token, intercept. cair em Token, mãos if erradas, it's in ele the não vai wrong ter hands, valor nenhum e com there is isso no reduz value, o risco de reducing vazamentos the de dados. risk of data leakage. E ultimamente muitos têm se And falado today na we've been inteligência talking artificial, about o ChatGPT artificial ou intelligence, DeepSeek da China, ChatGPT or e ela Chinese permite, DeepSeek, which falando pouco na questão de allows segurança, us, when we talk a about inteligência security, artificial ela permite com que a gente AI consiga allows detectar e us prevenir to fraudes de detect forma and proativa, né? prevent Então, a frauds inteligência artificial proactively. ela So vai analisar todo o nosso AI will comportamento, analyze our behavior
e conseguir gerar com and isso, entender a nossa generate rotina, and para que understand qualquer our coisa que routine fuja so that da anything nossa rotina that já possa is gerar not alerta para as within ferramentas que our falar que o routine nosso will comportamento alert the tools fugiu do padrão. saying that E aí, our behavior as is equipes de not segurança as elas já usual. conseguem And realizar they a are análise, ver able se to aconteceu alguma coisa com as analyze nossas contas e então and a inteligência understand if something artificial happened pensando with no our lado accounts. da segurança da And informação in that vem way, ajudando AI bastante helps a diminuir os incidentes de reduce segurança. the security incidents. Falando um pouco dos benefícios então Also, da regarding the inteligência artificial e do benefits machine of learning, que eles AI trabalham and juntos na ML that work cibersegurança, então together in ela vai cybersecurity, conseguir ter a they detecção avançada are de enable ameaças. us Então, to vai the ter uma early identificação mais prevention precisa de qualquer tipo de of anomalia que threats tiver and no the nosso ambiente. identification of Então, any ela vai anomalies estudar in o our comportamento, environment. So com a it ajuda studies do the machine learning, behavior together with eles vão machine entendendo os learning. nossos They padrões e com understand our isso a detecção standards fica muito and mais behaviors, avançada. and detection E can be com made isso, a earlier. resposta automatizada a And incidentes também automated melhorado, response porque is also a gente dá enhanced menos trabalho para as equipes de because there is segurança less work e aí for the security a teams, resposta acaba sendo mais and the rápida, então eles response detectando is qualquer padrão better. So que foge, when que any vá porventura fugir different do nosso standard and behavioral comportamento, standard is já detected, consegue programar the respostas via response inteligência can artificial be para que já programmed tenha uma through resposta automática AI, sem ter and intervenção humana. there may Também be a an questão de automated análise em response tempo without real, any a human inteligência artificial ela intervention. vai conseguir Also, in analisar real tudo time, que a gente AI faz is em able tempo to real e analyze já gerar os everything we are alertas doing and necessários generate all com the muito mais warnings that are rapidez. necessary in a quicker A questão de manner. identificação de padrões The complexos, então identification of qualquer complex tipo de ameaça standards que porventura esteja means that camuflada any risk ou and por threat that mais is sofisticada que ela seja, a camouflaged or inteligência artificial ela vai sophisticated, conseguir AI is able detectar to e detect alertar para a gente. and warn Coisas us. que talvez So that is as something that ferramentas usually tradicionais traditional possam passar tools despercebidas, né? cannot do. E a redução And de also, falsos when we talk positivos. about Então, a the inteligência reduction of artificial false sempre vai positives, alimentando AI o is banco de able dados to dela feed e its garantir database com and que ensure novas ameaças that sejam new catalogadas no banco de dados para risks ela and também threats are identificar esses padrões e cataloged ajudar within a entender its como que elas database so funcionam e that também they poder can ensinar generate os reactions, and profissionais de also segurança a teach realmente the se security teams concentrarem em outros to tipos de ameaça que so porventura that they can possam concentrate in não other estar ainda types of no banco de dados threats delas. that are not yet within this database. E falando agora sobre resposta a Now, incidentes e recuperação, regarding então, com o mundo cada vez mais responses conectado, to incidents and a gente precisa recovery estar in this preparados, controlled environment, não se um ataque vai acontecer e sim quando. we must be Então, prepared a nossa for empresa está new threats. preparada It's para esse not a ataque. question of if, but when. Porque, So querendo we ou must não, ask ourselves, are todos we estamos prepared suscetíveis. Então, se a gente está for conectado na these attacks? internet, Because everyone is susceptible if possivelmente we uma hora are ou outra connected to vamos the poder internet. presenciar um ataque. So if we are connected, we will É, probably desenvolver see an plano attack. de So we resposta a must incidentes sobre isso detalhado. a developed Então, plan in a detailed way. estando preparado, If we a are gente também tem que ter prepared, um plano de resposta. O backup we está should sendo to be realizado, prepared. We should have this kind of a plan. gente Do we have está realizando backups, com for frequência example? a Are recuperação we do backup, doing como the está recovery of this a backup equipe. frequently? We Então, must also assess our team. é extremamente importante This ter is um plano de it is resposta very para important to caso have o a ataque response aconteça. plan in case of an attack. Os testes regulares The com regular simulação de ataque, testing with então, the attack é extremamente simulations are importante com que also uma empresa important ela because faça sempre companies should simulações de ataque, tente make encontrar these brechas simulations in em order to qualquer find sistema the que seja gaps and utilizado, porque breaches in assim the elas systems ficam that are mais used. preparadas e And consigam in this defender way, they are e able to consertar be essas better possíveis prepared brechas que a gente and possa ter may no fill in the ambiente e com isso gaps and the minimizar qualquer breaches and tipo de minimize impacto any que possa impacts ocorrer. that may occur. E ter estratégias de To recuperação de also, it's desastre e important to continuidade have de negócio strategies to para garantir a recover rápida after normalização das disasters operações and financeiras enable the continuity e of minimizar essas business perdas, né? and Então, minimize se um these banco cai financial por losses. minuto, So if, for imagina example, if a o tanto de bank dinheiro system que falls o for banco a perde. minute, Então, um the exemplo amount of não financial financeiro, loss mas is se a gente for great. falar do Google, And a not gente é extremamente for dependente example, do Google Google, para where it's not qualquer coisa. a Então, se o financial Google loss, cai por but um minuto, if Google goes quantas down, pesquisas how a gente deixa de many fazer enquanto research a and gente também surveys do o Google people deixa de lucrar. Então, o banco miss? também
and other companies are not able to profit on. So it's not every second is crucial because many transactions are carried out. So banks and other businesses can suffer these impacts and losses. So we must always be ready and prepared to recover from this kind of incidents. E aqui para finalizar, And just to conclude, a gente tem soluções da these Manage are Engine pra managed ajudar a engine gestão solutions in financeira, order to help a the segurança financeira financial de vocês. security Então, of your temos companies. soluções We have não só solutions pra, that are not gestão only de endpoints, focused mas também temos on the ferramentas pra ajudar na management, detecção de ameaças, but also for a the parte de detection gerenciamento de of identidade de threats acesso. Então, and temos soluções identifying bem completas access. pra We have very garantir complete que vocês estejam também em solutions conformidade in com a order LGPD to guarantee that you are as questões de complying compliance, de with PCI, the entre GDPR outras. and the PCI and others. Bom, pessoal, é isso. That Muito was obrigado. what I Se had to vocês show you. quiserem Thank you conversar very com a gente, a gente much. tem o If nosso you would stand like to aqui chat a da little bit Manage more, we Engine, have e our booth eu over ou a equipe here aqui estamos of Managed Engine, disponíveis para and I am conversar com vocês available to sobre answer your essas soluções. Muito questions obrigado, and pessoal. show you our solutions. Thank you very much. Nossa,